Dicas de saúde e bem-estar. Mais saúde. E é isso aí. Hoje, né, damos continuidade aí para assuntos relevantes neste Setembro Amarelo, né? Hoje recebemos aqui no estúdio Robert Saraiva, psicólogo da Amarelo. E de início já gostaria de dar as boas-vindas para ele, agradecer, né, Robert, por ter recebido esse convite da gente, para falar um pouquinho a respeito da Amarelo de início, né, que trata aí, né, está dentro das empresas tratando, cuidando, ajudando a respeito desse tema que é tão relevante da saúde mental. Obrigado, eu que agradeço o convite, né? Nesse mês de setembro, realmente a gente tem falado mais sobre saúde mental, mas a gente entende que saúde mental é um trabalho contínuo, né? Que a gente não precisa fazer somente no setembro, mas de uma forma efetiva e de uma forma contundente, conforme o tempo vai passando, o ano vai passando. E nós, da Amarelos, nós prestamos esse serviço para as empresas, né? A gente tem um programa de segurança psicológica que a gente presta nas empresas que nos contratam, onde a gente trabalha em várias perspectivas, né? Nós damos para os nossos clientes também a própria terapia. A terapia é um serviço que a gente presta para os nossos clientes. A gente tem também o trabalho de psicoeducação, né, que a gente trabalha com rodas de conversa, workshops, palestras, e temos também uma plataforma acadêmica, né, onde, como se fosse um Netflix, que a pessoa que contrata o serviço vai lá e ela tem acesso a várias trilhas sobre conhecimento de saúde mental. Tem trilha de depressão, ansiedade, conhecimentos básicos sobre psicologia, que a pessoa pode acessar, que também ajuda nesse trabalho. E a gente trabalha também na perspectiva dos testes, né? A gente faz muito os testes psicológicos das empresas, que é pra gente entender como é que tá o clima, como é que tá as coisas, e onde a gente deve atacar de uma forma mais assertiva, né? Então a gente já tem fazendo esse trabalho aí desde a pandemia, onde a Amarelo surgiu, e cada vez mais a gente está conseguindo atingir um maior número de pessoas, né? A gente entende que o trabalho é um lugar onde muitas vezes a gente adoece também, né? Obviamente que o trabalho não serve para isso, não é em todos os lugares, mas a gente ataca principalmente essa perspectiva do trabalho. A gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando, né? Então é muito importante que a gente construa ambientes psicologicamente seguros. E essa é a nossa grande missão, né? Levar essa segurança psicológica para esses ambientes. Perfeito. Robert, eu quero perguntar a respeito o que prejudica, né? Pro trabalhador, a saúde mental, né? O que faz o trabalhador ter uma saúde mental prejudicada? É a rotina exaustiva, é o ambiente de trabalho, enfim, é uma dessas coisas que pode afetar a saúde mental do trabalhador? Perfeito. Tem um dado recente da OMS, se eu não me engano, mas é da OMS sim, que fala que o Brasil está num ranking entre os 3 países que mais possuem burnout no mundo, né? E esse adoecimento por burnout e outros adoecimentos que também pode acometer o trabalhador, ele pode partir de várias coisas, né? Primeiramente, pode ser realmente uma má gestão, uma gestão que tem uma comunicação violenta, uma gestão que não pensa a saúde mental como algo prioritário para a sua equipe, né? E também existe uma autorresponsabilidade nesse processo, quando eu não lido bem com o meu próprio trabalho, né? Eu trabalho mais do que devo, não priorizo o meu descanso, não priorizo o meu autocuidado, isso também gera um adoecimento. Então a gente pode pensar nessas duas perspectivas, né? O ambiente que não favorece uma segurança psicológica e também uma questão de autorresponsabilidade. Existe uma frase que a gente costuma sempre dizer, né? Que geralmente os bons profissionais são os que correm mais risco de terem burnout, porque eles estão sempre extremamente hiperfocados em trabalhar mais. E essa é uma conta que geralmente a gente não faz. Tipo, se eu não descanso, se eu não me cuido, a tendência é que eu adoeça. E se eu adoecer, eu não vou conseguir produzir, né? E essa é uma conta que geralmente a gente não faz. E aí, os workaholics, né, que falam o nome, é muito importante entender que para você produzir bem, por mais tempo possível, é importante que você se cuide, né? E isso também é uma consciência que a gente quer criar nas empresas, porque muitas vezes dentro das empresas as pessoas só pensam no resultado, no desempenho do colaborador. Então, olhar para a saúde mental do colaborador não é só fazer um favor a um colaborador, é pensar no seu bem-estar enquanto empresa mesmo, porque quanto mais você cuida das pessoas que trabalham lá, mais essas pessoas vão trabalhar bem, mais essas pessoas vão se engajarem, né? Tem um outro dado, eu acho que achei muito importante, que a gente viu que no Brasil somente 21% da população laboral que trabalha está realmente engajada com o trabalho. Tipo
tipo assim, as pessoas trabalham porque elas só têm que se sustentar, mas elas não estão engajadas com os projetos e com aquilo que as empresas se colocam, né? Isso acontece quando eu não favoreço um ambiente de engajamento. E isso tem a ver com a segurança psicológica também, com a saúde emocional. Então, o investimento em saúde mental, ele parte muito para isso, para fazer com que o colaborador tenha a sua saúde mental, mas que com isso ele também dê um bom resultado, né? Dentro daquilo que ele possa, obviamente. E o colaborador que já tem certa dificuldade na vivência familiar, na vivência dos seus relacionamentos, ou até mesmo, né, vive, né, com a problemática da ansiedade, da depressão, como lidar, né, nesse âmbito profissional? Perfeito. Por isso que não é só uma questão educacional, né, de só falar como tem que fazer. Por isso que existe o próprio serviço, né? A psicoterapia ela é um fator muito importante para isso, né? Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, sabe por que tem que fazer, mas não faz. Então, o cuidado específico aí é um ponto importante, né? Às vezes acho que todo mundo já escutou essa frase, né? Tipo, o que você tá em casa você não leva pro trabalho, o que você tá em casa você não leva para casa. Mas isso é impossível, porque a gente não tem como fazer essa divisão. Tem até uma série, né? Acho que é do Apple TV, que é Ruptura o nome dessa série, né? Sim. Que ela fala muito sobre isso, né? O cara que ele esquece tudo que ele faz no trabalho em casa e vice-versa. Justamente. E isso não acontece com a gente. A gente leva trabalho para casa, fica pensando nas coisas do trabalho e leva as coisas de casa pro trabalho também, né? Então é muito importante eu saber manejar isso com um cuidado adequado. E a psicoterapia, ela é esse cuidado adequado, né? É onde eu chego para um terapeuta, falo sobre as minhas questões de ansiedade, como você trouxe, né? Ou outras questões de adoecimento também, para eu conseguir manejar bem a vida, né? Uma das definições de saúde mental é a habilidade de lidar com todas as questões que te acontecem. Então, quando eu vou perdendo um pouco essa habilidade, já é um sinal de alerta. Eu preciso procurar ajuda. E isso é um ponto importante porque muitas vezes a gente só pensa em procurar ajuda quando já está assim no final da linha, né? Quando eu estou já extremamente depressivo, quando eu tenho crise de ansiedade todos os dias, quando eu já estou extremamente esgotado, e a gente vai negligenciando esse cuidado. Então, é muito importante se eu tenho uma carga muito alta de estresse, de ansiedade, se eu estou me sentindo emocionalmente diferente, ou mais triste, ou mais introspectivo, ou mais irritadiço também, não estou conseguindo mais dormir, já é um ponto de alerta para você procurar psicoterapia, né? E a psicoterapia ela ainda é um tabu para muitas pessoas, né? As pessoas acham que a psicoterapia ainda é uma coisa pra gente que é doida, Isso, gente que, Sim, meu muita Deus, gente pontua É. isso mesmo. Que é uma fala extremamente ultrapassada, né? A gente entende que o cuidado com saúde mental ele é tão importante como outros cuidados, mas parece que para a saúde mental a gente sempre vê como uma última possibilidade de se fazer, né? Sempre que eu tô dando palestra, eu gosto de falar assim, se eu sinto 2 pontadas no meu coração, no outro dia eu tô no cardiologista, né? Sabendo o que é que tá acontecendo. Mas com saúde mental, não. Eu vou lá, eu tento uma mandinga, eu tento fazer uma coisa, eu tento fazer outra, mas parece que procurar o profissional adequado é sempre a última instância. Então a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade, justamente para que esse cuidado, né, esses adoecimentos não me acometam no dia a dia. Aí, Robert, eu também eu queria perguntar a respeito como é que a empresa ela pode ajudar o funcionário, né? É justamente só, por exemplo, o trabalho da Amarelo, né, faz esse trabalho nas empresas, né, e faz essa ajuda bacana para os funcionários, né, para o colaborador. Quais as outras saídas para a empresa também ajudar a poder fazer que o colaborador não se sinta cansado mentalmente, com esses vários sinais que você citou aí? Como é que a empresa pode, de fato, efetiva ajudar o colaborador? São ações, só uma ressalva, são ações periódicas ou são também, né, tendo consciência de que o colaborador está trabalhando demais e pode até mexer ali no horário dele para pausar também um pouquinho o colaborador. Acredito que seja até os pequenos detalhes, né, de uma empresa. Sim, sim. Eu acho que a melhor forma que a empresa tem de ajudar o colaborador, ela é incutir essa responsabilidade para ela dentro da cultura da própria empresa, né? Para que isso se torne uma rotina, não seja tipo, estamos em setembro, aí nós vamos falar sobre saúde mental. Sim. Aí outubro, parece que nada aconteceu, né? Então, esse trabalho precisa ter uma aplicação dentro da cultura da empresa. Cuidar da saúde mental precisa ser um ponto da cultura da empresa, para que eu justamente perceba, tipo, o meu colaborador já trabalhou mais de 8 horas, ele precisa ir para casa. Ele não tem que ficar aqui mais trabalhando mais 2, 5 horas, porque eu sei que se ele continuar dessa forma, daqui a 2 meses eu não vou ter mais ele. Então eu preciso cuidar dele. Eu preciso mostrar para ele que ele pode adoecer e que eu me importo com esse adoecimento, né? Eu preciso criar gestões também, que elas se comuniquem de uma forma não violenta. Gestões que entendam
segurança psicológica, né? E ela fala que um dos medidores importantes para a gente definir se uma empresa tem ou não segurança psicológica é justamente essa abertura da fala, né? Dentro da obra dela, ela fala um pouco sobre esse silêncio, né? Como o silêncio ele pode ser perigoso. Como eu não me expressar para o meu gestor pode gerar um acidente de trabalho, pode gerar um adoecimento meu, pode gerar alguma questão. Então, criar gestões que tenham espaço para o diálogo, que se comuniquem de uma forma positiva, que entenda o colaborador, que olhe para ele com um olhar realmente de interesse e de cuidado, eu acho que é um ponto fundamental. E tudo isso é cultura, né? Não dá para disfarçar esse tipo de coisa, né? Eu não tenho como fingir, me importar com isso durante um mês ou outro e nos outros esquecer. Então, isso é um trabalho de formiguinha. E isso é muito importante de dizer, porque poucas empresas do Brasil fazem isso hoje, né? É mais, hoje, o cuidado efetivo com saúde mental dentro do ambiente de trabalho é mais exceção do que regra. E isso é um problema, né? Porque a gente tem uma população, sei lá, de mais de 150 milhões de brasileiros que trabalham, né? Que é a população ativa do país, né? Então nós temos esse monte de gente desassistida e esse adoecimento ele não fica só no trabalho. Ele vai para as famílias, ele vai para os ambientes que as pessoas participam, né? E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Acaba que o adoecimento no trabalho ele pode gerar o adoecimento da saúde no sentido geral. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado e as empresas precisam olhar para isso, né? A gente sempre fala muito isso. Cuidado com saúde mental é investimento, não é gasto. Precisa olhar para isso, né? As empresas precisam valorizar essa questão, mas a gente também tem, infelizmente, o outro ponto, que é as empresas que não olham e por muitas vezes o funcionário, o colaborador não quer falar, né? Pro seu gestor, pro seu orientador, pro seu supervisor, não quer falar por medo ali de perder o emprego, né? Qual seria a dica, um caminho, né, a se seguir? O colaborador deve retrair aquilo que está passando, aquela situação que está passando, o que deve ser dito verdadeiro, de forma verdadeira em uma reunião de trabalho, ou deve prosseguir ali até onde estourar? Eu acredito que... Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque ela evidencia um outro problema, que é o problema do estigma em relação à saúde mental. Muitas pessoas relatam isso, né? Que quando elas estão se sentindo ansiosas ou depressivas ou estão tendo algum tipo de questão emocional, elas não relatam porque elas têm medo de serem vistas como pessoas fracas ou como pessoas que não sabem lidar com a própria vida. Então as pessoas elas escondem o adoecimento por muito tempo, justamente para não mostrar essa vulnerabilidade. Isso acontece por esse problema mais profundo, porque saúde mental no Brasil ainda é um estigma. As pessoas não falam muito sobre isso, né? Então, assim, qual seria o ideal aí, né? Pra gente falar assim, no mundo utópico ideal, que se Deus quiser um dia a gente vai chegar lá, seria de fato o colaborador se sentir mal e ele poder falar com o gestor dele que ele está se sentindo mal. O gestor vê estratégias para cuidar desse colaborador dentro do trabalho, seja diminuindo a carga de trabalho dele, fazendo ele outras funções, ou até mesmo dando uma folga, alguma coisa assim nesse sentido, né? No mundo ideal, a gestão seria essa, mas no mundo real não é assim que acontece, né? E muitas vezes por conta desse estímulo. Por isso que psicoeducação é tão importante, porque a gente precisa bater na tecla 500 milhões de vezes até que as pessoas entendam que esse modo arcaico de gerir pessoas, ele não funciona. Principalmente hoje, né? Hoje a gente tem uma geração nova de trabalhadores, que é diferente da geração de 20 a 30 anos atrás, que lidava com essas questões de uma forma diferente. Não sei se melhor ou pior, mas diferente com certeza é, né? Sim. E aí a gente precisa olhar para isso, porque senão as empresas vão, além de perca de desempenho, elas não vão conseguir reter os talentos dela. Acho que todo mundo já conhece um ótimo colaborador que trabalhava numa empresa que entregava muito, mas ele se cansou tanto, ele foi extremamente explorado naquele ambiente e ele decidiu ir para um outro projeto que às vezes até recebia menos dinheiro, mas simplesmente para priorizar a própria saúde. Né? Então, acho que todo mundo conhece as histórias assim. Então, as empresas também perdem os seus talentos, perdem bons colaboradores por não cuidar disso, né? E por não ter essa abertura. De eu poder chegar pro meu gestor e falar, cara, não tá dando. Eu preciso parar um tempo, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso pensar de outras formas de lidar com o meu trabalho para que a coisa aconteça, né? E esse diálogo, por isso que eu falei da cultura, né? Esse diálogo é cultura. Eu só vou conseguir ter essa relação aberta quando isso for uma cultura dentro da própria empresa. E isso leva tempo, leva projeto, né? Por isso que nós da Amarelo, a gente ataca esses 3 pontos. A gente testa para entender como é que tá os níveis de ansiedade, os níveis de estresse. Por exemplo, uma empresa contratou a Amarelo, ela já vai ter uma aplicação do DAS 21, que é um teste de
ansiedade e depressão e estresse. Então a gente já vai medir os níveis daquela empresa. A gente vai começar com as palestras de sensibilização, vai ter roda de conversa. Dependendo do que a gente perceber ali na testagem, a gente vai aplicar um produto X ou Y lá dentro e vai oferecer a psicoterapia, né? Porque a psicoterapia ela também tem um papel muito fundamental aí. Mas principalmente mostrar para as pessoas que existe um problema. Porque as pessoas ainda acham que não existe um problema, né? E esse é o grande problema. Às vezes acha que é só o problema em si, é só a pessoa em si. Uma Só o individualidade, né? descanso. Isso, só a falta de descanso e não vê, né, esse problema além, né? Que futuramente vai dar em outras doenças, outros problemas, né? Perfeito. Só para dar um exemplo, uma pessoa com burnout, ela não vai conseguir trabalhar. Ela vai tentar, porque ela já tem essa má relação com o trabalho incutida dentro dela. Então ela tá esgotada, mas ela vai até o final, até tipo assim, ela precisar ir pro hospital, até ela entender que existe um problema, Até porque a capacidade cognitiva dela não vai mais trabalhar, não vai mais funcionar de jeito nenhum, né? Sim. Então, Neurocientificamente, a gente pode ver que os níveis de estresse, de ansiedade, episódios de tristeza, depressão, eles afetam as nossas funções executivas. pois é. Então, assim, sem função executiva, a gente não tem memória, a gente não consegue raciocinar bem as coisas, não consegue executar bem as coisas, né? Então, até nesse ponto neuropsicológico, é importante a gente pensar que saúde mental também é investimento, né? Priorizar a saúde das pessoas. E principalmente, não sei se principalmente, mas hoje as pessoas que trabalham não de forma física, né? As pessoas que trabalham mais de uma forma intelectual, elas são bastante acometidas com isso, né? Porque a gente acha que é um trabalho leve, mas a pessoa está gastando tanta energia ali que ela adoece, né? Pois é. É importante esse trabalho ser realizado pelas empresas em prol dos colaboradores para uma saúde mental mais saudável. Eu quero agradecer a presença mais uma vez do Robert Saraiva, sempre participando com a gente. Quando o Marcos Carneiro não participa, né, do nosso Emprega Mais de toda terça-feira, o Robert Saraiva da Amarelo, psicólogo da Amarelo, vem participar com a gente, claro, para falar a respeito desse assunto do Setembro Amarelo também. A gente está nesse mês, né, de campanha de prevenção ao suicídio e a importância da saúde mental dos colaboradores em cima desse assunto. Muito obrigado, Robert. Por nada, Claro, os agradeço o microfones convite. aqui estarão abertos mais uma vez em outras oportunidades. Obrigado. Muito obrigada, Robert. Agora, 12:50. Momento Esportivo.